Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar agradecendo à comissão organizadora do primeiro Congresso de Engenharia da Rede PEDIMAT por ter me convidado para eu trazer aqui um pouco da minha experiência na área de corrosão e proteção. Meu nome é Zepir Panussian, se pronuncia Zepir, pesquisadora de Laboratório de Corrosão e Proteção do Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo, do IPT, e também sou vice-presidente da Associação Brasileira de Corrosão. Hoje eu vou falar sobre estudos tecnológicos sobre corrosão e proteção de materiais usados no setor elétrico. Eu vou começar fazendo uma pequena apresentação da infraestrutura que nós usamos para desenvolver os estudos que eu vou apresentar nessa palestra. Eu vou falar sobre, quando eu falar dos estudos, eu vou contextualizar e depois eu vou apresentar alguns resultados. Vou começar apresentando alguns ensaios desenvolvidos no laboratório e também sobre um projeto sobre monitoramento de corrosão interna de dutos. Vou apresentar um estudo do setor da construção civil, alguns desenvolvimentos de materiais mais resistentes à corrosão, um estudo referente à melhoria de processo, uma curiosidade e, finalmente, a conclusão. Começando, então, apresentando o IPT foi fundado em 1899 e o IPT teve e tem ainda um papel importantíssimo no desenvolvimento tecnológico do Estado de São Paulo e também do país. O Laboratório de Corrosão, fundado muitos anos depois, em 1963, vem trabalhando com o setor produtivo público e privado, com o objetivo único de garantir a integridade de ativos por meio de soluções tecnológicas de proteção contra a corrosão. Começando então, mostrando um pouco da nossa infraestrutura, nós temos infraestrutura completa para conduzir ensaios e estudos relacionados com corrosão interna e corrosão externa e proteção catódica de estruturas usadas no setor produtivo. Ela pode ser tanto dutos, tanques, trocadores de calor, etc. A gente trabalha também com dutos enterrados e por isso a gente também inclui no nosso estudo a proteção catódica, tanto no laboratório como em campo. Temos uma infraestrutura bastante completa para realizar ensaios dinâmicos. Temos 3 loops de corrosão grandes e vários outros pequenos. Desses 3 que eu gostaria de apresentar, aquele que está no canto direito inferior, ela é um loop de vidro e normalmente é utilizada para a gente verificar a resistência à corrosão em condições dinâmicas de produtos químicos extremamente agressivos, como, por exemplo, ácido sulfúrico concentrado. Do lado esquerdo superior, nós temos um loop multifásico. Esse loop é usado para estudar escoamento multifásico, ou seja, de várias fases, por exemplo, óleo, água do mar sintético e gases como CO2 e H2S. O loop de baixo, do lado esquerdo, é um loop feito de aço carbono. Uma parte desse loop é revestido de aço carbono, ou seja, na seção que a gente não ensaia, ela é revestida de aço carbono, e na seção que a gente ensaia, ela não é revestida. Temos uma infraestrutura também bastante ampla para fazer estudos de corrosão em meios específicos. Dentre eles, eu gostaria de destacar esse quadro do lado direito superior, que está mostrando para a gente um laboratório flutuante instalado no litoral da cidade de São Sebastião, no estado de São Paulo. A gente realiza ensaios aqui, tanto nas condições imersas, como nas condições atmosféricas offshore. Temos também uma infraestrutura bastante completa para a realização de estudos de corrosão associada a esforços mecânicos, incluindo altas temperaturas e altas pressões. Começando então apresentando o primeiro grupo de casos de corrosão, vamos começar com um projeto que nós desenvolvemos para a Petrobras para avaliar a resistência à fadiga de revestimentos associados à resistência à fadiga associada à alta salinidade, alta temperatura e presença de gases. Bom, os navios petroleiros estão sujeitos a variações de temperatura e movimento de fluidos que podem causar falhas por fadiga no substrato e no revestimento. A grande maioria das estruturas de navios são constituídas de aço carbono revestido. E por que ela está sujeita a variações de temperatura? Porque ela transporta óleo e
que normalmente tá quente, apresenta altas temperaturas e altas pressões, e também para contrabalançar o peso do navio também é bombeada água do mar, que é bastante gelado. Então, essas diferenças de temperatura das estruturas metálicas faz com que haja dilatação e retração. As normas internacionais disponíveis para a realização de ensaios, elas têm por objetivo avaliar a resistência à corrosão e propriedades mecânicas, mas não simultaneamente. O nosso objetivo era avaliar ao mesmo tempo a resistência à corrosão e a resistência à fadiga de revestimentos metálicos aplicados sobre estruturas de navios petroleiros. Para isso, a gente lembrou que normalmente os materiais metálicos são selecionados levando em conta os níveis de tensão. Então, a gente não pode ultrapassar o nível de tensão acima de 80% de limite de escoamento do material que a gente escolhe. Portanto, os materiais são escolhidos de acordo com o seu limite de escoamento. E a gente aplica os revestimentos sobre ele. A gente tem que saber também se os revestimentos, ao se dilatarem, se contraírem devido à dilatação, contração do substrato, elas estão resistindo ou não a essa condição agressiva. Para a gente entender melhor como foi feito, vamos pegar o esquema do nosso equipamento desenvolvido para essa finalidade. Ela constitui de um tanque onde a gente pode colocar o meio mais agressivo que a gente quiser, diferentes meios. Ela tem um sistema de aquecimento, um sistema de injeção de gás e esse motor que aplica uma tensão, uma carga em cima de uma chapa pintada de maneira cíclica. Para entender melhor, vamos ver este filme que é o nosso 60 Hz. Como vocês podem verificar, ela tem um meio agressivo, nesse caso água do mar. Nós estamos injetando CO2 neste meio e estamos aplicando tensões cíclicas. E essas tensões podem variar de intensidade e de frequência. Então, a gente desenvolvendo esse equipamento, nós fomos capazes de verificar a resistência à corrosão e fadiga de revestimentos aplicados sobre substratos de aço carbono. Nós apresentamos esse equipamento num congresso nos Estados Unidos e o ensaio já tinha sido transformado para uma especificação, uma norma Petrobras, e quando a gente apresentou nos Estados Unidos, ela passou a ser então adotada internacionalmente. Foi um sucesso. Um projeto que agora está em andamento, ela diz respeito a tubos flexíveis. Os tubos flexíveis são utilizados para interligação de uma plataforma com um poço instalado em águas profundas, e como, por exemplo, o pré-sal. Ela é constituída por várias camadas, tendo algumas camadas metálicas para dar resistência e também poliméricas para separar os metais do meio agressivo que é a água do mar. O que tem acontecido? No mundo inteiro tem acontecido falhas por corrosão sob tensão da tubulação feita com arames de aço de alta resistência. E as pessoas, foi uma coisa inesperada, né? Esses tubos geralmente conduzem CO2, podem conduzir CO2 com alta pressão, e o que acontece? Há um escape de gás para as camadas interiores e também a penetração de água através dos polímeros. Então, o que acontece dentro das camadas da tubulação? Se estabelece um ambiente confinado, altamente rico em CO2, e isso está causando corrosão sob tensão desses arames. Bom, o que nós precisamos fazer? Quando a gente tem um problema clássico, um problema ocorrendo na prática, nós primeiro precisamos reproduzir em laboratório. Depois de reproduzir em laboratório, a gente então começa a estudar os mecanismos e daí a gente pode dar sugestão para o seu combate. Bom, o que estava acontecendo neste caso particular? As pessoas, vários pesquisadores, seja dos fornecedores, seja de instituições de pesquisa e universidades, não estamos conseguindo reproduzir em tempo razoavelmente curto o que estava acontecendo em campo. Muitos ensaios são feitos mais de 6 meses, às vezes até 1 ano, e ainda a gente não consegue romper o arame em ensaio. O IPT, então, entrou junto com outros parceiros para desenvolver esse projeto.
E o que a gente conseguiu? A gente conseguiu reproduzir as falhas em campo com ensaios de duração de cerca de 3 meses, de 2 a 3 meses, de 60 a 90 dias. Isso foi um sucesso muito grande, porque era um ensaio não tão curto, mas razoavelmente curto, para que a gente pudesse começar, então, a estudar quais são as variáveis que interferiam nesse processo, nesse modo de falha. A gente já começou a estudar os parâmetros que influenciam, porém, ao mesmo tempo, nós estamos aprimorando o nosso ensaio de modo a diminuir o tempo de resposta do ensaio. Esse projeto ainda está em andamento. Agora eu vou falar sobre monitoramento de corrosão de dutos. Bom, a gente sabe que os dutos, a gente já viu por aí, todo mundo já viu, dutos aéreos e dutos enterrados. A mesma coisa acontece no setor elétrico. Nós temos dutos aéreos e dutos enterrados. A parte externa de dutos aéreos, apenas uma inspeção visual, mesmo com drones, a gente é capaz de acompanhar. Porém, na parte enterrada, a gente acompanha com as técnicas de monitoramento de proteção catódica. Porém, a parte interna é difícil de acompanhar, seja aérea, seja enterrada. Então, como é que se fazia tradicionalmente o monitoramento? Se fazia através de cupons de corrosão e sondas de resistência intrusivas. Por exemplo, eu quero mostrar aqui, no lado direito, um grupo do pessoal do IPT instalando um corpo de prova, um cupom de corrosão no interior do duto. Esse duto é um duto enterrado e esta região ela está desenterrada, uma parte do duto exposta, que a gente chama de ponto de teste. É o local onde se coloca, então, se instala os cupons dentro da tubulação. Ainda a tubulação em operação normal, ou seja, alta temperatura e alta pressão. Então, vocês imaginam o custo de você deixar uma área descoberta, fazer toda uma infraestrutura para colocar e tirar cupom de corrosão. E também o perigo que esses trabalhadores estão sujeitos em tentar fazer um furo, com todo o cuidado, com toda a técnica que se conhece, mas, de qualquer maneira, um furo está colocando um corpo de prova dentro de uma tubulação com alta pressão e alta temperatura. O que a gente tem visto no mercado internacional? No mercado internacional, vários dispositivos não intrusivos, ou seja, aquelas que não são colocadas dentro do tubo, são disponíveis no mercado e está se usando isso bastante mesmo no mundo inteiro. E esses sensores, então, esses sensores não intrusivos, associada à tecnologia Wi-Fi de transmissão de dados, está se configurando de uma maneira bastante adequada e bastante ecologicamente correta para monitoramento de corrosão. Então, o nosso objetivo do projeto foi o seguinte: estudar a aplicabilidade e a resolução de técnicas não intrusivas de monitoramento de corrosão interna, esses dispositivos que estão disponíveis no mercado internacional, avaliar seus limites de detecção, a velocidade de resposta e sensibilidade, além de indicar, entre os que a gente ia analisar, a mais adequada para os fluidos simulados e para quando se trabalha com inibidor de corrosão. Eu gostaria de informar que a Petrobras, ela tem um limite de detecção de 25 microns por ano. Então, se tiver qualquer instrumento que não consiga ter uma resolução abaixo desse limite, então ela não serve. Então, realmente, é um estudo bastante de seleção. A gente aqui está mostrando, só para vocês terem ideia, então, um cupom de corrosão e uma sonda de resistência. Esse daqui, eles são instalados dentro da tubulação, e essa instalação pode ser até a meio fio do tubo, né? Ou ela pode ser colocada a qualquer altura, inclusive rente às paredes do tubo. Bom, a ideia então é colocar sensores não intrusivos. Por quê? Porque a gente quer que o sensoriamento alcance até o local onde os trabalhadores estão e eles podem acompanhar o monitoramento sem estar sujeitos, então, a perigos de instalação e
depois de retirada de cupons. Nós fizemos, então, usamos nosso loop de ácido carbono. O loop de ácido carbono tem uma tubulação que traz o fluido daqui, ela sobe e volta para o reservatório. Nós instalamos nesse trecho os sensores não intrusivos do mercado, que a gente adquire no mercado internacional, e aqui depois da subida e do retorno por essa tubulação do fluido a ser testado. No início, um pouquinho afastado, obviamente, a gente afastou um pouquinho da curva, né, por questões óbvias, e a gente colocou as intrusivas, porque nós queríamos comparar os resultados obtidos dos equipamentos não intrusivos com os usados tradicionalmente, os intrusivos usados tradicionalmente. Eu vou apresentar apenas alguns resultados preliminares desse projeto. Esse projeto também ainda está em andamento. Os 2 primeiros ensaios que nós realizamos, como nós classificamos como ensaios preliminares, que o objetivo era a gente entender se o que a gente ia fazer estava correto ou não. Nós fizemos primeiro um teste em que a gente usou como fluido transportado, uma solução a 3,5% de cloreto de sódio. O ensaio foi realizado em 30 dias, por 30 dias. O segundo foi realizado em 60 dias, dividido em 3 períodos. O primeiro período, o fluido foi água ionizada, em que nós sabemos que as taxas de corrosão são baixas. No segundo foi uma solução de cloreto de sódio 3,5%, mais 100 miligramas por litro de ácido acético para tornar o fluido bastante agressivo, também de 30 dias, e depois retornando à água ionizada. O resultado que a gente testou 6 nesse primeiro no primeiro grupo de ensaios preliminares, nós testamos 6 sondas não intrusivas. Bom, a resposta daqui, o primeiro gráfico mostra os resultados do teste 1 e o segundo gráfico os resultados do teste 2. Então, tanto no primeiro como no segundo, nós podemos verificar que tanto as sondas, tanto a sonda intrusiva como as sondas não intrusivas, elas estão dando o mesmo perfil de resposta. Nesse segundo, no teste, é bastante importante verificar que quando você passa da água destilada nos primeiros 30 dias para uma solução mais agressiva, há uma mudança de modo de resposta bastante nítida de todos eles, ou seja, todas as sondas, seja as não intrusivas, seja a intrusiva de sonda de resistência, deram a mesma resposta. Mas se a gente pegar um número calculado de taxa de corrosão a partir do cupom que foi colocado no período de ensaio, mais a sonda de resistência, que é a sonda intrusiva, a gente verifica que as sondas intrusivas, a sonda intrusiva e o cupom deram taxa de corrosão superior aos demais. Então, nós estranhamos, será que é um erro sistemático do nosso ensaio ou é realmente as sondas comerciais dão uma resposta mais baixa? Nós fomos estudar melhor a posição dos corpos de prova e a gente verificou que a posição que nós tínhamos escolhido, nós fizemos uma simulação aí, né? Devemos ter feito obviamente antes, mas para a gente foi importante, porque a gente estava explorando o ensaio, era um ensaio novo. Então, a gente verificou que essas sondas estavam sendo colocadas, estava afastado da zona de maior influência da turbulência, mas ela ainda estava na zona de turbulência, enquanto as não intrusivas estavam na zona de não turbulência. Corrigido esse pequeno problema, a gente começou a ter resultados comparáveis da sonda com alguns, obviamente nem todos, algumas sondas não intrusivas. E a gente começou, então estamos continuando o projeto, trabalhando com os meios mais agressivos e usando gases comuns no setor de óleo e gás, que são o CO2 e H2S, e temperaturas diferentes. E estamos, nesse interim, nós conseguimos mais sondas, conseguimos adquirir mais sondas, e estamos, então, uma quantidade bastante grande de sondas, e estamos verificando que alguns realmente apresentam uma resolução abaixo de 25 micrômetros por ano, o que não é adequado. Outros não respondem adequadamente, não dão os mesmos resultados das sondas intrusivas, e aí a gente realmente está conseguindo escolher aquelas sondas que atendem às necessidades do nosso cliente, que é a Petrobras. Muito bem. Vamos agora passar para o estudo de caso que eu falei, realizado para a construção civil. Eu vou começar dando um exemplo aqui de um pier
chamado Pier Progresso, que foi construído em 1941 no México, usando concreto com barras de aço inoxidável. Primeiramente foi construído 2 quilômetros e depois foi construído mais 4,5 quilômetros, no total de 6,5 quilômetros, considerado até hoje o pier mais longo do mundo. A razão deles fazerem um pier tão longo é que as águas aqui são bastante rasas, então é necessário ir mais adiante para poder grandes navios atracarem. Depois de alguns anos, em 1969, foi construído um outro pier menor para atender então umas embarcações menores de aço carbono, em 69. Hoje você tem essa fotografia é de 2001, eu tirei da internet. Então, o que você verifica? Que a de aço carbono, construído 20 anos mais tarde, quase 27, 28 anos mais tarde, ela está totalmente deteriorada, como pode ver, não existe mais o pier. Você vê que aqui a gente vê como é próximo um pier do outro aqui também, e você vê que esse pier já não existe mais. Então, no exterior, é muito comum o uso de armaduras de outros materiais. No Brasil, a gente usa somente armaduras de aço carbono, e nosso esforço maior é trabalhar mais com concretos de alta qualidade. No entanto, no exterior, trabalha-se tanto com concretos de alta qualidade, como de armaduras de diferentes materiais. Então, nós fizemos um projeto bastante grande, bastante abrangente, em que a gente estudou vários tipos de materiais disponíveis, que o mundo inteiro usa. Aqui eu apresento somente o resultado de três. O aço carbono, como sendo a nossa referência, um aço inoxidável Linduplex e um aço inoxidável e um aço revestido com zinco, aço zincado. Eu só quero lembrar que o Pier Progresso foi feito com aço inoxidável 304. No nosso projeto também nós estudamos o aço inoxidável 304. No entanto, o aço inoxidável 304 nós usamos como referência porque a gente conhecia a história do Pier, do Pier Progresso. E como no mercado já estão disponíveis armaduras de aço inoxidável Linduplex, nós também incluímos no nosso estudo o Linduplex, que é um aço inoxidável de menor teor de níquel, portanto, mais barato. Bom, a gente preparou corpos de prova, mais de 400 corpos de prova. Nós fizemos ensaios em laboratório, em que a contaminação com cloreto foi feita com um reservatório colocado acima do corpo de prova. A gente colocava a água sintética, depois a gente tirava, então a gente tinha ciclos de 15 dias com água, 15 dias sem água, simulando as regiões, os piers expostos na parte atmosférica de piers expostos, e também nós colocamos na parte de cima da nossa plataforma do laboratório flutuante. Depois, então, de 3 anos de exposição, eu vou apresentar aqui alguns dos resultados que nós obtivemos. Nós utilizamos vários parâmetros para acompanhar, mas aqui eu estou apresentando apenas o potencial de armadura concreto. Aqui é o potencial do aço carbono. Quando o aço carbono está com esses níveis de potenciais, ela está ainda passiva dentro do concreto. Mas quando ela começa a ter flutuações de potencial para baixo, ou seja, o potencial cai, é sinal de que nós está havendo corrosão. Então, na medida que a gente via que estavam abaixando os valores de potenciais, alguns deles a gente abria para confirmar se isso estava acontecendo. Realmente a gente confirmou, alguns ainda, depois de 12 meses, ou de alguns ainda mais cedo ainda, apresentavam corrosão. Quando a gente abriu no final do ensaio, todos que tiveram a flutuação abaixo apresentavam corrosão. Obviamente, a gente analisou também o teor de cloreto. Então, todos que apresentavam corrosão tinham o cloreto já tinha alcançado a armadura e provocado corrosão. A mesma coisa a gente fez para o aço zincado e para o aço inoxidável. No caso do aço inoxidável, nós não tivemos uma oscilação sequer para valores mais baixos, o que mostra que ele está no estado passivo o tempo todo. Depois de acabar o período de ensaio, nós abrimos o aço inoxidável, ainda estava brilhante, sem absolutamente nenhuma mudança no seu aspecto visual. No caso do aço zincado, a gente verificou oscilações, o que mostrava que alguma coisa estava sendo corroído, e a gente foi verificar e realmente o zinco estava começando a corroer, tinha cloreto tanto aqui como aqui, e
mas o aço estava protegido. Então, realmente, o zinco estava fazendo seu papel de proteger catodicamente o aço. No final do estudo, nós fizemos uma avaliação técnico-econômica e ambiental dos resultados que a gente obteve no projeto. E referente aos 3 ensaiados, aliás, aos 2 materiais alternativos ensaiados, as conclusões foram as seguintes: todos os resultados obtidos para os materiais alternativos, sob o ponto de vista técnico, econômico, ambiental, aqui se diz aço inoxidável e aço zincado, indicaram que esses 2 materiais são os materiais de armadura mais adequados para serem utilizados em estruturas instaladas em ambiente marinho. Nas estruturas em que se verifica dificuldade de acesso para realizar manutenções, ou que se tem necessidade de garantia de uma vida útil superior a 100 anos, recomenda-se o uso de aço, armaduras de aço inoxidável. Então, se você considerar o custo inicial e a economia que se faz para a manutenção durante 100 anos, diga-se de passagem que o Peer Progresso declara de que não foi feita nenhuma manutenção de grande porte por causa das armaduras, então o aço inoxidável se mostra economicamente e ambientalmente viável. Nas demais condições, ou seja, quando eu tenho uma durabilidade menor e eu tenho possibilidade de fazer manutenção e eu não preciso garantir 100 anos, a armadura de aço zincado confere desempenho muito superior aos de aço carbono. Vamos então agora falar um pouquinho sobre o desenvolvimento de materiais mais resistentes. O primeiro estudo que vou mostrar é sobre materiais mais resistentes ao desgaste, corrosão e erosão para a planta de produção de etanol de segunda geração. Etanol de segunda geração pega o bagaço de cana e transforma o bagaço de cana em etanol, depois de ter extraído, né, na primeira geração. Então, o que acontece? Nós estudamos isso numa planta piloto grande, instalada aqui no Brasil, e a gente foi chamado porque a empresa dizia que os elementos de desgaste colocados no parafuso sem fim, que alimentava o sistema com bagaço de cana, ela apresentava desgaste e era necessária a substituição das partes que os segmentos de desgaste a cada semana. E nós fomos chamados porque estava saindo muito caro essa parada. Você tinha a parada de manutenção, então você tinha o problema de parada, além do que o custo do revestimento. Então, para a gente estudar isso, nós tivemos que desenvolver dispositivos de ensaio. Nós fizemos esse projeto juntamente com a Escola Politécnica e com o apoio da Embrapa, os recursos da Embrapa, recursos parciais da Embrapa. Então, a gente desenvolveu e começou a estudar, então, o desempenho de diferentes materiais, até que a gente identificou o material e é o que a gente recomendou para a empresa. A empresa adotou o material e a frequência de substituição passou de semanas para 3 meses. Então, além do ganho da produtividade, ou seja, eu não faço paradas, o custo de lucro cessante nas paradas, elas foram, com esses 2 juntos, nós economizamos mais de 2,5 milhões em substituição de revestimento. Então, nós temos custo de substituição, desculpe, eu fiz uma pequena confusão, o custo de substituição de 2,5 milhões acrescita aos custos de parada. Passando para o seguinte é um trabalho bastante interessante, bastante atual. Nós temos as tintas ricas em zinco. As ricas em zinco são tradicionalmente utilizadas há muito tempo como das melhores tintas, como tinta resistente à corrosão, como primer de aderência e de resistência à corrosão, de sistemas de pintura de alto desempenho. O problema dessas tintas ricas em zinco que tem no mercado é que, pelo fato da necessidade de se usar uma quantidade muito grande de zinco, aqui é uma vista da superfície do zinco. Então, o que é necessário? É necessário que as partículas de zinco se toquem entre si para que eu tenha no meu revestimento uma condutividade elétrica, uma continuidade elétrica, para que as partículas de zinco possam se corroer para proteger
catodicamente substrato de aço. Nesse slide mais do lado de cá, mais à direita, é uma seção transversal de uma tinta rica em zinco já ensaiada. A gente pode ver, então, uma corrosão das partículas de zinco, mas o aço está totalmente protegido porque ele está dando proteção catódica. Ora, uma quantidade tão grande de zinco faz com que eu tenha pouco espaço para ter a resina, que é o que dá para mim uma propriedade mecânica de flexibilidade, de aderência. Então, o que acontece com essas tintas ricas em zinco que eu tenho no mercado? Elas apresentam esse tipo de defeito, ou seja, eu tenho então uma tinta rica em zinco como primer e uma tinta de acabamento epóxi aqui de coloração azul. Como eu tenho, ela tem ela é frágil, a tinta de zinco é frágil, com a exposição ela acaba se soltando, ou seja, a camada de zinco se corta pela metade, ela abre a uma falha de aderência coesiva. Então, se eu estou vendo aqui, por exemplo, nesse caso, na parte que está destacada, eu tenho zinco grudado na película de tinta, e aqui no fundo ainda tem o zinco. Então, a falha de aderência é na camada de tinta. Então, o que o pessoal tem feito nos últimos anos, isso está sendo estudado no mundo inteiro, é a gente diminuir o teor de zinco sem perder a continuidade elétrica. Então, esse era o nosso objetivo, a gente diminuir o teor de zinco na camada no revestimento, mas garantir a interconexão entre parte das partículas, de modo a garantir a proteção catódica do substrato de aço. Nós desenvolvemos várias tintas, aqui tem os resultados. Em azul clarinho está a condutividade da tinta, que diz respeito à continuidade elétrica das partículas de zinco, e em azul mais escuro, a aderência Pulov, então avalia a propriedade mecânica de ela ser com menos fragilidade, ela é menos frágil, né? Então, aí a gente tem o quê? Todas as tintas que nós desenvolvemos apresentaram uma propriedade mecânica muito maior do que a tinta de referência, que é esta aqui, a de referência. A condutividade, com exceção deste primeiro, todos os demais apresentaram uma condutividade elevada. Nós continuamos fazendo os outros ensaios, então depois de a gente selecionar as tintas e chegar até a formulação adequada, essas tintas formuladas, nós fizemos uma patente. E aqui eu esqueci de falar, vou voltar para falar, o projeto foi desenvolvido, a Vale estava interessada na tinta, a Renner, fabricante da tinta, o IPT, a Embrapa, financiador parcial do projeto. Então, a gente patenteou e fez uma série de ensaios todos, ensaio de nova salina, de imersão, de determinação de potencial, e todos eles mostraram que a propriedade mecânica era superior ao da referência e a resistência à corrosão era pelo menos igual ao da referência, que é o que a gente queria chegar. Neste momento, o projeto está acabando, em novembro acaba a sua primeira fase, que é a conclusão, tudo feito em laboratório e em campo. A gente colocou corpos de prova quase durante um ano, só que nós vamos continuar mais 3 anos o projeto, nós vamos acompanhar mais 3 anos os corpos de prova expostos em campo e vamos começar então a produzir, a Renner vai começar a produzir a tinta para que a Vale aplique em suas estruturas. Então já estamos na segunda fase já de validação no campo das tintas desenvolvidas. Bom, temos então agora um outro desenvolvimento, o terceiro e último que eu vou apresentar, o objetivo desse projeto foi a prevenção de crescimento de bactérias redutoras de sulfato por meio de nanoreservatório com biocidas incorporadas em resina epóxi FBE e polietileno P3L, já no processo de manufatura. Aqui o nosso cliente foi uma empresa que aplica revestimentos sobre dutos, para dutos enterrados. Então, toda vez que você enterra um duto, obviamente você tem que aplicar o revestimento. No entanto, mesmo que você garante durante a fabricação nenhum defeito no revestimento, durante a instalação, você tem falhas nesse defeito, você provoca falhas. Então, sempre que eu enterro tubulações pintadas, eu associo a proteção contra a corrosão dado pelo revestimento orgânico à proteção por
proteção catódica. Então, eu instalo um leito de anodos aqui e aplico um potencial mais negativo do que o potencial natural do tubo, para que nas falhas o substrato de aço não corroa. Então, a gente aplica, para que você tenha uma eficiência de proteção catódica, é necessário que o potencial tubo-solo ela seja diminuído para valores abaixo de menos 0,85 volts, medidos contra um eletrodo de referência de cobre, sulfato de cobre saturado. Esse potencial não pode ser menor do que menos 1,2, porque se acontecer, nós vamos ter outro tipo de falha, que é o descolamento catódico do revestimento. Então, o que acontece com esses revestimentos? Esses revestimentos, então, em estudos em laboratório mostraram que se você no solo tiver sulfetos, o íon sulfeto, menos 0,85 não é suficiente para dar garantia de não corrosão nas falhas. É necessário que você aplique um potencial 100 milivolts mais baixo, ou seja, o potencial tubo-solo tem que ser abaixo de 9,5 volts. Isso é um pouco problemático, apesar de que se você colocar, ótimo, ela consegue proteger, mas está mais perto de menos 1,2. Então, você tem que tomar mais cuidado no monitoramento deste potencial, para que não ultrapasse o menos 1,2. No entanto, esse não é o grande problema, porque você pode monitorar e ir corrigindo esse potencial ao longo do tubo. O que acontece é que quando o sulfeto é originado de bactérias sulfato-redutoras, ou seja, o que fazem essas bactérias? Elas pegam o sulfato dissolvido no solo e transformam em sulfeto. Então, quando tem bactérias, há a recomendação de que você tem que abaixar abaixo de menos 95 volts, porque é certeza que você vai ter sulfeto no solo. No entanto, quando o sulfeto é proveniente de bactérias, muitas vezes não há proteção garantida com menos 0,95. Por quê? Porque as bactérias, essas daqui são as bactérias, elas formam um biofilme sobre elas e, por causa do biofilme, você tem dificuldade de abaixar o potencial na falha. Então, o que era necessário fazer? Era necessário eliminar. Então, uma maneira era eliminar a bactéria. Então, por isso que a gente está falando aqui, é a gente prevenir o crescimento de bactérias sedentárias na superfície do tubo. E por que eles gostam de ir na superfície do tubo? Porque nós temos um revestimento orgânico, e orgânico é comidinha para as bactérias. Então, o que a gente fez? A gente trabalhou com biocida à base de prata metálica, nanoprata metálica. Então, nós pegamos reservatórios e carregamos uma biocida que contém nanoprata metálica. Então, a nanoprata é conhecida há muito tempo e tem muita coisa sendo usada, muitos produtos onde se usa a nanoprata, inclusive, por exemplo, aqueles plásticos que a gente coloca comida para colocar dentro da geladeira, se ela tiver boa qualidade, é um pouco mais caro, normalmente eles têm umas partículas de prata lá para aumentar, então, a preservação dos alimentos. Mas nós não tínhamos notícia de ser estudada em polímeros para aplicação de tubos enterrados. Então, a gente desenvolveu os nanoreservatórios, colocou a empresa que nos contratou colocou na sua formulação, colocou as nanobactérias e a gente verificou de fato que nós conseguimos eliminar a população de bactérias redutoras de sulfato nas proximidades do polímero. Então, isso foi um projeto também bastante sucesso. Agora eu vou apresentar um exemplo de um caso de melhoria de processo. Esse foi, eu gostaria, antes de começar a falar desse caso, que todo mundo que estuda a corrosão, não adianta você estudar corrosão, mecanismo de corrosão, saber o mecanismo de falha. Você tem que proteger. E para proteger, você faz seleção de materiais, coloca inibidor, aplica revestimentos metálicos ou orgânicos e aplica proteção catódica. Então, todo mundo que trabalha com corrosão, todas as pessoas ficam quase que obrigadas a entender dos mecanismos de proteção, entender dos processos
daquilo que é dos processos de fabricação das técnicas de proteção, por exemplo, do processo de fabricação de tintas, do processo de fabricação de inibidores, do processo de aplicação de revestimentos metálicos, e esse caso foi um caso em que nós tínhamos um processo de aplicação de revestimentos metálicos que não era para proteção contra a corrosão, mas porque nós desenvolvemos a expertise na área de aplicação de revestimentos metálicos, nós fomos colocados para a empresa para estudar, fazer uma otimização do processo de cobreação para arames para solda MIG. Vocês vão que não é corrosão, mas o processo é um processo de combate à corrosão. Então, a gente foi contactado, nós aceitamos o desafio e o cliente nos apresentou esse gráfico onde ele mostra a sequência de falhas por quilômetro quadrado durante a soldagem usando arames de solda cobreada pelo processo que ele tinha. Então, o que ele nos disse é que eles usavam uma deposição por imersão, ou seja, eles apenas imergiam o arame sem aplicação de corrente externa, e eles usavam para isso uma solução de sulfato de cobre com ácido sulfúrico, portanto o pH da solução era igual a 0, e eles tinham um determinado processo de limpeza, que também eles nos explicaram qual era, e falaram que tinha 2 tipos de falha. A falha verificada aqui, através de simulações de solda, e também a falta de aderência do revestimento. Ora, então a gente foi, antes de começar a ir para o laboratório, nós estudamos o processo. O processo de aplicação dele era da seguinte maneira: quando você colocava o aço dentro do banho, o cobre que estava dentro do banho, ela recebia elétrons e se depositava. Como era muito ácido, o hidrogênio também recebia elétrons. Quem fornecia esses elétrons? A corrosão do ferro. Na hora que eu colocava o meu aço lá dentro, isso é um processo bastante conhecido de cobreação, há uma pequena corrosão do aço, ele gera elétrons e esses elétrons são consumidos pela reação catódica, divididos entre o hidrogênio e o cobre. Então, a camada que se forma, mais formada a camada, o aço não é mais exposto, cessa a formação da camada, então se faz uma camada extremamente fina, que nem é adequado para a proteção contra a corrosão, mas perfeitamente adequado para arames para solda. Então, olhando isso daqui, a gente verificou o seguinte: a gente sabe que quanto mais rápido você deposita por esse processo, menos aderente é o seu revestimento. Então, nós tínhamos que, em primeiro lugar, e depois, quanto menos, tem 2 fatores que melhoram a aderência. Uma, a deposição com velocidades mais baixas. A outra, a limpeza da superfície. Então, a gente focou a limpeza da superfície e também focou o processo de deposição. Então, eu tinha que diminuir a velocidade de deposição. Ora, para diminuir a velocidade de deposição, eu deveria diminuir o fornecimento de elétrons. Então, se eu começasse a usar, se eu usasse somente banhos que já tivesse uma certa quantidade de ferro, obviamente, essa velocidade de fornecimento de elétrons ia diminuir. Então, primeiro, a gente recomendou que os banhos tivessem íons de ferro, e a outra coisa era aproximar o potencial do cobre do potencial do ferro. Então, eu tenho o ferro aqui, o potencial de cobre aqui nesse banho. Se eu colocasse algum aditivo no banho capaz de não mexer no potencial do ferro, mas abaixar o potencial do cobre, aí eu faria o quê? Eu fazia com que a diferença de potencial era menor e a taxa de deposição diminuía. É exatamente isso que a gente fez. A gente colocou a aderência, a gente melhorou colocando a qualidade de limpeza da superfície, recomendando um processo de limpeza mais adequada. A velocidade de deposição foi diminuída, controlando a concentração de ferro na solução, e nós buscamos no mercado um banho que trabalhava com um complexante, e o complexante tem essa função, um complexante que era capaz de complexar apenas o cobre. Então, ele abaixava o potencial do cobre, do aço ficava aqui, então eu tinha menor diferença de potencial, portanto a taxa de deposição diminuía. Com isso, nós tivemos esse grande sucesso de uma diminuição drástica das falhas e a falha de aderência cessou por completo. Muito bem, então, chegando agora já um pouquinho no finalzinho da nossa apresentação, vou apresentar um caso com um pouquinho de curiosidade, que não é bem a questão do setor produtivo, mas a questão é no campo da arte.
Nós também somos bastante procurados para a gente trabalhar com preservação de patrimônio histórico natural, nacional, de materiais metálicos, principalmente de estátuas ou de monumentos ou de obras de arte feitos com cobre ou suas ligas. Então, a gente é chamado por vários tipos, várias coisas. Por exemplo, essa de Brasília foi a pintura, a pintura dessas colunas, né? Mas, enfim, a gente é chamado bastante para obras de arte feitas de latão. Então, mas eu vou contar para vocês um caso que a gente trabalhou no Museu MASP da cidade de São Paulo, na Avenida Paulista, que esse museu apresentava problemas de danificação de obras de arte. Vamos ver o que aconteceu lá. Esse museu foi reformado entre 1996 e 2001. Foi uma longa reforma. E depois dessa reforma, na área chamada galeria, todas as estátuas que eram de latão, ou de bronze, ou outras ligas de cobre, elas apresentavam manchas, umas manchas cinzas. Bom, então, para a gente entender isso, a gente tem que ver um pouquinho da história. O que foi feito? O que foi feito na reforma? Na reforma, trocou-se o piso de borracha por um outro piso de igual qualidade, da mesmo fabricante, idêntico. Mas só que estava desgastado o piso anterior, eles trocaram para um piso novo. Toda a instalação de sistema de ar-condicionado foi trocado, de modo que o ar era sugado realmente do ambiente externo, mas ela circulava internamente no museu. As instalações de divisórias, todas foram substituídas em MDF, construção de alicerces para suporte de esculturas, também vedação das janelas abrangeu, então, todos esses itens abrangeram a reforma. Além disso, nós tivemos uma informação que antes da reforma, as obras de arte costumavam ser protegidas com ceras protetoras e que atualmente não estavam sendo mais protegidas. Então, a gente iniciou nosso estudo e a gente focou nosso estudo nessa estátua chamada a Primavera Eterna. E aí nós temos algumas regiões dessa estátua, aqui na perna a gente pode ver que aqui nós temos então a pátina de cobre, o cobre e ligas de cobre, quando elas são expostas à atmosfera, elas realmente formam uma camada escura e o artista quer que essa camada escura fica bem bonitinha aqui, bem brilhante. Então, só que algumas regiões eram brilhantes, outras regiões estavam realmente com uma mancha cinza, com um produto de corrosão mais pulverulento e parece que o volume era maior. Não só ali, como em outras várias regiões, mas não era em todas, eram esporádicas. E a gente, então, colheu a amostra desta mancha, colheu a amostra dessa pátina, a gente colheu a amostra do piso novo, de tudo que a gente podia imaginar, tudo que foi feito na reforma, nós colhemos amostras. E realizamos análise dessas amostras que a gente recolheu e também nós conduzimos o ensaio chamado OD. O que é esse ensaio? A gente coloca um pedaço de cobre dentro de uma câmara fechada, pode ser com recipiente de água ou sem recipiente de água, mas junto com o cobre a gente coloca a peça que a gente acha que é o contaminante, a gente acha que ela foi um motivo da formação das manchas cinzas aqui mostradas. Então, a gente fez esses testes, tanto para todos os materiais que a gente obteve, inclusive com e sem o recipiente de água. Aqui estão, então, os resultados que a gente, uma grande tabela, mas eu não vou falar de toda ela, vou falar só de alguns pontos. Então, a gente chama a atenção aqui do carbono. Primeiro, a gente vê a análise de carbono. A análise de carbono mostra que a pátina sem mancha, aquela que a gente recolheu de um lugar bem lisinho, bem bonitinho, ela estava bem... desculpem, ela andou sem querer, então vamos voltar aqui. Ela estava com uma quantidade de carbono bastante grande, uma quantidade menor de carbono na região com mancha cinza. Depois nós temos claro que o piso era de polímero, tinha que ter bastante carbono e tal, mas a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas quando a gente vê aqui a questão do nosso ensaio, todos a gente viu que não tem nada de carbono. Então, os materiais não soltavam partículas de carbono, que era de se imaginar. Se a gente pega o silício, que é de quartzo de areia, esse silício a gente viu que tanto na pátina sem mancha está presente, como na pátina com mancha está presente, e nos ensaios, obviamente, não tinha como ter poeira, não tinha. Quando a gente passou
o enxofre, a gente viu que a pátina sem mancha tinha uma quantidade menor de enxofre, uma quantidade maior na pátina com cinza, e nós tínhamos nos ensaios com OD somente enxofre, aqueles ensaiados com piso novo. O mesmo piso ensaiado velho não deu problema. E a gente, quando fez a análise por difração, a gente viu que o silício era proveniente de óxido de silício, que é realmente a poeira, e o carbono que a gente estava verificando era grafite, ou seja, aquele carbono que ficava em cima das manchas era grafite, ou seja, a fuligem. Muito bem. Então, a gente analisa, juntando tudo isso, a nossa conclusão foi o seguinte: a presença de enxofre em altos teores na galeria resultou na formação de uma camada de produtos de corrosão espessa e porosa. Vamos ver, por que estava lá? Porque o piso, esses pisos de borracha, elas são submetidas a um tratamento térmico. Elas são, na hora da polimerização, na vulcanização desse material, elas soltam o enxofre. Então, todo enxofre é aprisionado. Então, o que acontece? A vulcanização, depois de pronta, às vezes ela continua depois de ser fabricado, depois de estar pronto o piso, mas por algum tempo, não é por muitos anos, não. Ela começa a soltar até que ela se estabiliza. Então, o que aconteceu? O piso antigo não apresentou no ensaio OD esse tipo de problema, porque ele já estava com o seu processo de vulcanização totalmente acabado, e o piso novo estava apresentando. Então, o enxofre emanado por todo aquele piso novo colocado, e com ar-condicionado circulando, o teor de enxofre, de sulfeto, no ar era muito elevado. Então, ela deu problema, sim, nas estátuas. Por que ela não deu problema em toda a estátua? Porque nas regiões que a gente estava com a pátina bonita, ainda a gente encontrou bastante carbono aqui, e esse carbono não era, tinha fuligem, mais compostos mesmo de carbono, ou seja, tinha restos de cera. Então, nas regiões da estátua, onde ainda tinha cera remanescente, que era a maior parte da estátua, daquela uso de cera antes da reforma, ela continuou protegendo. Nas regiões, por alguma razão, a cera foi removida, então o cobre entrou em contato com uma atmosfera altamente contaminada com sulfeto. Isso sim, quando o cobre está num ambiente altamente contaminado com sulfeto, já no início da sua exposição, ela forma uma camada porosa. E essa camada porosa conseguiu reter uma quantidade muito grande de fuligem e de quartzo. Essa foi, então, a nossa conclusão. Vamos lá, então, a conclusão do nosso trabalho em geral. Estamos chegando ao fim, agradeço desde já a atenção de vocês. Então, o que a gente pode concluir do que eu apresentei? Pode-se verificar que os conhecimentos dos princípios da corrosão, se aplicados corretamente, podem mitigar a corrosão, garantindo a integridade de ativos. Isso é fato consumado, é um negócio conhecido. Vocês viram que a grande maioria dos trabalhos que a gente desenvolveu, a gente usou conhecimentos já adquiridos, certo? Apenas a gente foi lá, fez análise, pegou os resultados. Esse último que a gente falou, a gente não tinha nenhum conhecimento novo ali, a gente conhecia. No entanto, como os materiais metálicos são utilizados em praticamente todos os setores e por toda a população, é normal que as pessoas, nem todas, todo mundo sabe. Por exemplo, um museu jamais ia conhecer princípios de corrosão. Então, nesses casos, não dá para a gente mitigar. Além disso, novas ligas metálicas e novas aplicações surgem a cada dia. Então, para isso, nós precisamos de novos conhecimentos, como foi o caso daquele de corrosão sob tensão em ambiente confinado dos tubos flexíveis. E ainda posso dizer mais uma coisa, nós temos muito ainda o que fazer para garantir a integridade de ativos do setor produtivo. Eu vou destacar 2. Monitoramento da corrosão. Cada vez mais devemos monitorar a corrosão dos nossos equipamentos, né, para que a gente possa mitigar a corrosão antes dela acontecer, para a gente fazer uma manutenção preventiva e não corretiva. E também trabalhar no desenvolvimento de novos materiais mais resistentes à corrosão e com processos mais sustentáveis, fazendo uso da nanotecnologia, da tecnologia dos compostos e de produtos químicos obtidos a partir de fontes renováveis. Então, usar polímeros renováveis, de fontes renováveis, inibidores de corrosão de fontes renováveis e assim por diante. Então, eu agradeço imensamente a atenção que vocês dispensaram, imensamente, novamente,
à comissão organizadora, que me deu essa oportunidade de trazer um pouquinho do meu conhecimento, do trabalho do IPT para vocês. E eu tenho aqui o meu e-mail, estarei disposta, estou pronta a atender a qualquer um de vocês, que vocês querem dirigir uma pergunta após o evento para mim. Muito obrigada.